Olá a todos, o meu nome é Pedro Andreu, eu sou fisioterapeuta. Essa é a continuação da aula de ultrassom terapêutico. Nessa aula serão abordados os efeitos morfofisiológicos ao qual se fundamentam o uso desse recurso. E assim como nas demais aulas, aqui não serão abordados protocolos de atendimento, por entender que estes devem ser discutidos em um ambiente acadêmico, por profissionais que realmente possuem conhecimento para usar este recurso. Como as redes sociais e as mídias sociais não dão esta segurança, entendo que é prudente não fazer esse tipo de abordagem. Bom, então vamos seguir. Vamos analisar o seguinte vídeo, onde há a presença de um transdutor ultrassônico, cujas bordas do diafragma estão envolvidos por um adesivo, uma fita adesiva, formando assim uma cavidade, e nessa cavidade foi acrescentado água. Lembrando que este é um transdutor, um ultrassom, com uma frequência de 1 MHz. Vamos observar o que acontece quando esse aparelho é ligado e é fornecida uma intensidade de forma gradativa. Observe que já há a formação de ondas ultrassônicas, e à medida que aumenta a intensidade, essas ondas vão se concentrando no centro do diafragma metálico. Reduziu a intensidade e o aparelho foi desligado. Bom, eu quero usar esse vídeo para fazer uma observação e também uma comparação. Um estudo realizado por Omena e colaboradores buscou verificar por meio da calorimetria qual o padrão de aquecimento gerado por feixes de ultrassom. No entanto, no estudo desses autores, não foi usada água, e sim um material mimetizado de tecido biológico. E o que foi observado? Que o ultrassom, as ondas ultrassônicas, são colimadas e que a região de maior intensidade se concentra no centro do diafragma, assim como a região de maior aquecimento. E essa é uma informação relevante quando o terapeuta determinar a profundidade e o tipo de tecido que será realizado a aplicação. Bom, seguindo adiante, para tentar entender melhor como se dá os efeitos fisiológicos do ultrassom, é interessante que se conheça o conceito de entropia. Este é um termo, ou uma grandeza termodinâmica, associada à medida de desordem de um sistema, ou o contrário de organização. Bom, vamos observar os seguintes exemplos. Uma pedra de gelo nada mais é do que a água em seu estado sólido, onde as moléculas de água estão alinhadas e mais próximas umas das outras, formando um sistema mais organizado, mais rígido. Já no estado líquido, essas moléculas ficam mais espaçadas e com maior liberdade de movimento. Podemos dizer, então, que há um aumento da desordem do sistema quando comparado ao estado sólido. Dizemos, então, que houve um aumento da entropia. E se essa água do estado líquido for aquecida e passar para o estado de vapor,
a desordem das moléculas aumenta ainda mais. Dizemos então que a entropia ou que a desorganização aumentou ainda mais. Bom, o corpo humano é constituído de fluidos, podendo variar a sua viscosidade de acordo com os diferentes tecidos, mas são fluidos. Vamos observar o seguinte exemplo. Imagine que esta área em azul representa uma célula, com o seu respectivo espaço intracelular e extracelular. Em todo esse meio há a presença de várias substâncias, íons, moléculas simples compostas, moléculas polares, apolares. No entanto, essas moléculas não se encontram estacionadas como no exemplo. Elas estão em constante movimento. Por exemplo, uma única molécula se movimenta o tempo todo no fluido. Ela vai para um lado, colide com uma outra molécula, mudando sua direção, colidindo com outra novamente, mudando sua direção novamente, e assim formando vários trajetos. A esse movimento aleatório de uma única molécula atribui-se o nome de movimento browniano, que é o movimento de partículas suspensos em fluidos ou gases. Sabendo que cada molécula possui um movimento browniano, vamos imaginar como seria a entropia de um tecido biológico. Vamos observar o seguinte exemplo. Um movimento aleatório de várias partículas de um sistema. Vamos colocar de novo. Observe que o tempo todo essas moléculas estão se colidindo umas com as outras, o que constantemente faz mudar a sua direção. Bom, agora vamos tentar atribuir isso a alguns dos efeitos fisiológicos do ultrassom. No caso, os efeitos térmicos, onde ocorre a conversão da energia ultrassônica em calor por meio da sua absorção. Vamos observar o seguinte exemplo. No caso, a linha em roxo representaria o tecido tegumentar. E claro, o tecido tegumentar também apresenta células, fluido e suas partículas estão em constante movimento. E logo abaixo do tecido tegumentar está um outro tecido qualquer. Pode ser um músculo, um tendão, um ligamento. Vamos só imaginar. Como o ultrassom sobre esse tecido está desligado, podemos dizer que a entropia ela não foi alterada. Então vamos considerar que essa entropia ela está acontecendo, mas ela está baixa. Entropia é representada pela letra S. Quando o ultrassom é ligado, as ondas ultrassônicas impulsionam essas moléculas, fazendo com que elas se colidem entre si, desorganizando ainda mais o sistema. Então podemos dizer que neste estado a entropia está aumentada quando comparada ao estado em que o ultrassom está desligado. Vamos colocar esses exemplos agora em uma animação. Observe em qual dos sistemas a desorganização ou a entropia ela é maior. Do lado esquerdo, o ultrassom desligado, ou do lado direito, o ultrassom ligado. Vamos colocar mais uma vez. É possível observar que do lado direito, quando o ultrassom está ligado, a agitação ocorre de forma muito mais intensa. E essa
colisão das moléculas produz reações químicas e físicas, o que resulta em um aumento do calor ou da temperatura. E esse aumento da temperatura pode ser estipulado por meio da equação ou fórmula de Neborg, onde a taxa de aquecimento, que é um valor proposto por Neborg, é multiplicado pelo coeficiente de absorção, que define a extensão o qual o material absorve energia, que é multiplicado pela intensidade do ultrassom. Vamos tentar então fazer o cálculo para o seguinte exemplo. Uma tenossinovite estenosante de Kervine, que é uma inflamação da bainha tendínea de tendões do primeiro dedo, e vamos fazer um ultrassom de 3 MHz com uma intensidade de 0,5 watts por centímetro ao quadrado durante 3 minutos. Bom, agora vamos observar a tabela de um trabalho realizado por Friesel em 1979. É um trabalho antigo, mas os resultados obtidos por ele são usados até hoje. Ele calculou a absorção da onda ultrassônica em diferentes tecidos biológicos. E a gente pode ver aqui que o coeficiente de absorção de tendão a uma frequência de 3 MHz possui um valor de 0,53 com um desvio de 0,2. Vamos então jogar isso na equação. Esse valor de 0,05 é o valor da taxa de aquecimento, um valor fixo proposto por Neborg. Vamos multiplicar esse valor por 0,53, que é o coeficiente de absorção para tendões, e vamos chegar ao resultado de 0,0265 cal de calorias por centímetro cúbico por segundo. Esse resultado é então multiplicado pela intensidade, que está em watts por centímetro quadrado. E aí eu cometi um equívoco, que eu fiz a conta com 0,8 watts por centímetro quadrado de intensidade e não 0,5. Então desconsiderem esse 0,5 aqui. Bom, como resultado dessa multiplicação, obtivemos o valor de 0,0212 cal por segundo de aquecimento. Como nós vamos aplicar durante 3 minutos, então primeiro nós temos que identificar qual o aquecimento gerado por 1 minuto da terapia. Então pegamos este valor e multiplicamos por 60, porque são 60 segundos que tem 1 minuto. Então, em 1 minuto de aplicação, a temperatura se eleva a 1,2 graus Celsius. Multiplicamos esse valor então por 3, porque estamos fazendo a aplicação durante 3 minutos, e chegamos ao resultado de 3,6 de aumento da temperatura. Lembrando que este aumento é apenas uma estimativa, pois devemos considerar que o fluxo sanguíneo constante no tecido sonado transfere esse calor para outra região. Um trabalho realizado por Okita e colaboradores buscou identificar por meio de eletrodos termosensíveis introduzidos no músculo gastrocnêmio de ratos qual a mudança no curso de temperatura e qual a relação com o tempo de aplicação. Foi usado um ultrassom de 1 MHz com uma intensidade de 1 watts por centímetro ao quadrado.
E com esse estudo é possível observar que no grupo onde foi aplicado o ultrassom, a temperatura se eleva de 35 até próximo de 45 graus, aliás, até próximo de 40 graus centígrados, durante os primeiros 15 minutos de aplicação, que é um tempo razoavelmente grande o tipo de tecido que está sendo aplicado. Mas isso mostra que há uma elevação da temperatura em torno de 4 graus, o que se aproxima dos valores obtidos no exemplo anterior por meio da equação. E após os 15 minutos, essa temperatura tende a diminuir, se aproximando ao grupo controle. Bom, e com relação à profundidade de propagação da onda? Bom, como foi mencionado na aula anterior, quanto maior a frequência, menor é a profundidade de propagação. E isso nós podemos observar na seguinte tabela. Esse estudo foi usado uma metodologia similar ao estudo anterior, demonstrando que 1 MHz aplicado a uma intensidade de 0,5 watts por centímetro ao quadrado alcança uma profundidade maior de 2,5 centímetros quando comparado à mesma intensidade com uma frequência de 3 MHz, onde a profundidade de propagação foi menor, apenas de 8 milímetros. E isso se confirma nas demais observações. No entanto, esse trabalho demonstrou que quanto maior a frequência, maior é a produção de calor, ou maior é o aumento da temperatura produzida no tecido. Como podemos observar a diferença do ultrassom de 3 MHz com o ultrassom de 1 MHz, aplicados com a mesma intensidade. Bom, até aqui então nós falamos de temperatura, portanto efeitos térmicos. Vamos agora comentar a respeito dos efeitos não térmicos, começando pela cavitação, uma palavra que vem do latim cavus, que significa algo vazio, ou espaço vazio, afundado, que não contém nada. Ou seja, a cavitação é a formação de cavidades de vapor ou de gás formadas em um meio aquoso. Sendo assim, são microbolhas produzidas durante a aplicação do ultrassom. Se observarmos a figura ao lado direito, podemos observar um transdutor ultrassônico imergido em um becker contendo água. No entanto, nesta imagem, o ultrassom encontra-se desligado. Já na figura ao lado, após ligar o ultrassom, é possível observar a formação de microbolhas próximo ao diafragma metálico, assim como bolhas um pouco maiores. O interesse do estudo das bolhas produzidas pela energia acústica deu origem a dois ramos da ciência físico-química, denominados de sonoquímica, onde se estuda as repercussões químicas da onda ultrassônica, assim como a sonoluminescência, onde se estudam os fenômenos caracterizados pela emissão de luz em uma bolha. Esses dois ramos da ciência ajudou a esclarecer muita coisa, o qual vamos discutir agora. Bom, as cavitações são forças físicas das ondas ultrassônicas. À medida que as ondas se propagam pelo meio, as características de rarefação e de compressão
faz com que as bolhas se contraiam ou se expandem. Acredita-se que a rápida mudança de pressão da borda anterior de uma onda com a borda posterior de outra onda influencie nessa capacidade de expansão ou de compressão da bolha. Essas bolhas podem ainda ser classificadas em estáveis ou instáveis. As estáveis possuem a capacidade de mudar a sua configuração de acordo com a pressão. Já as instáveis não apresentam essa capacidade de mudar de acordo com a pressão. Sendo assim, elas sofrem microexplosões, que podem ser lesivas ao tecido, pois existem estudos demonstrando que a quantidade de energia armazenada em uma bolha pode se aproximar de 5.000 kelvins, o que é uma temperatura extremamente alta. No entanto, essas explosões ocorrem em uma escala de nanosegundos, ou seja, são velocidades muito rápidas. Sendo assim, a explosão de uma única bolha não seria suficiente para causar dano ao tecido. No entanto, um tempo prolongado de aplicação sobre estas condições, a possibilidade de causar um dano é grande. Bom, e quais são as variáveis que influenciam na formação de bolhas estáveis e instáveis? Seria então a frequência e a intensidade do estímulo, ou de aplicação da onda, onde as bolhas estáveis são produzidas com altas frequências, estamos falando de megahertz, e baixas intensidades. Já as ondas instáveis são produzidas em baixas frequências e altas intensidades. O ultrassom terapêutico, segundo alguns estudos, produz uma quantidade maior de ondas estáveis, enquanto as frequências na escala de kHz, usadas em tratamentos de cálculos renais ou de trombólise, produz mais bolhas instáveis. Bom, para falar das repercussões que uma microbolha pode causar na célula, eu escolhi um estudo muito interessante realizado por Zoe e colaboradores. Mas se você que está assistindo quiser pesquisar mais a respeito, é só usar as palavras-chave em inglês que você vai encontrar bastante coisa. Então, o que esses pesquisadores fizeram? Eles isolaram um ovócito de RAM, uma célula muito usada para estudos de membrana, justamente porque é uma célula muito grande e boa para visualizar os efeitos. Pegaram essa célula e colocaram em um recipiente contendo uma solução nutriente, para que essa célula se mantivesse viva. Introduziram nessa célula um microeletrodo de vidro ligado a um monitor, buscando registrar qualquer alteração de potencial da membrana. Também foi utilizada uma câmera de alta velocidade, acoplada a um microscópio eletrônico, para registrar o momento exato que uma única bolha, impulsionada por ondas ultrassonoras, ou melhor, ultrassônicas, colidia com a membrana celular desse ovócito. E vamos observar que interessante foi o resultado que eles obtiveram. Nesse primeiro vídeo, a distância entre a célula e o transdutor ultrassônico é pequena quando comparado ao vídeo da direita. Mas vamos observar primeiro o seguinte vídeo. A microbolha é impulsionada em direção à membrana celular. No entanto, ela não explode, ela não sofre uma microexplosão. Já no segundo vídeo, quando a distância entre o transdutor e a membrana é maior, vamos observar o que acontece. Antes de chegar na membrana celular,
a microbolha colapsa ou explode. Tudo bem, mas Pedro, qual que é a relevância disso? A importância é que as células mais próximas do transdutor sofrem maiores efeitos da cavitação do que as células que estão mais distantes. Foi possível observar também que a microbolha originou um poro na membrana celular, uma pequena abertura, que foi suficiente para alterar o potencial elétrico da membrana, como foi registrado pelo microeletrodo que foi introduzido na célula. E isso se deve principalmente à entrada de cátions através da membrana celular, como a gente vai ver mais a seguir. Bom, esse processo de formação de um poro na membrana celular é definido como sonoporação, que nada mais é do que o uso do som ou da energia acústica para modificar a permeabilidade da membrana celular. E isso pode ser observado na seguinte figura, onde os pesquisadores queriam identificar a influência da técnica de sonoporação como potencial destrutivo de células leucêmicas. Observe a quantidade de poros nas membranas celulares das diferentes células. E observe que são poros muito grandes quando comparado ao estudo anterior, o que possivelmente é um efeito da frequência do ultrassom que foi utilizado, de 255 mil Hz. Bom, como que a gente pode interpretar então esses efeitos de uma forma mais terapêutica? Bom, vamos observar o seguinte exemplo. Imagine que essa imagem em vermelho corresponde ao endotélio de um vaso sanguíneo, as células endoteliais. E no interior desse vaso sanguíneo há a presença de várias células. No caso, uma célula inflamatória. Vamos chamar essa célula de mastócito. Considerando que estamos então aplicando o ultrassom em um tecido que está em processo inflamatório, podemos considerar que ocorram as seguintes reações. As ondas ultrassônicas alteram toda a entropia do tecido, que produz uma alteração da temperatura. Além disso, as microbolhas produzidas pelo ultrassom induzem a formação de poros na membrana celular. Essa alteração da permeabilidade da membrana celular, provocada pelo influxo de cálcio do meio extracelular para o meio intracelular, proporciona um movimento do citoesqueleto, proporcionando um movimento de vesículas em direção à membrana celular, onde, por meio da exocitose, são liberadas substâncias na corrente sanguínea, no caso, a histamina e a bradicinina. Todo esse processo também é conhecido como degranulação. Essas duas substâncias estimulam a vasodilatação, proporcionando a diapedese, que é o movimento de células leucocitárias em direção ao tecido inflamado. É interessante lembrar que esse é um processo fisiológico. Ele vai ocorrer na ausência ou não da aplicação do ultrassom terapêutico. O que o ultrassom faz é intensificar essas reações. Bom, então sabendo que o ultrassom altera a permeabilidade da membrana celular, a resposta celular vai depender de acordo com o tecido onde esse ultrassom está sendo aplicado, assim como o estágio em que o processo inflamatório está. Sendo assim,
Pode haver a produção de proteínas de sustentação, como no caso do colágeno, da catrina, da elastina, interleucinas, que tem uma função de quimiotaxia no processo inflamatório, assim como outras funções, na produção de fatores de crescimento e tantas outras células, ou melhor, e tantas outras substâncias. Isso vai depender de acordo com qual célula está sendo estimulada. Bom, o ultrassom também pode promover a vasodilatação, como exposto na seguinte pesquisa, onde foi estudado o efeito de um ultrassom de 29 kHz com uma intensidade de 1,4 watts por centímetro ao quadrado na artéria braquial de 20 pacientes, onde foi possível observar que houve uma vasodilatação de até 6%, o que demonstrou ser dependente do tempo de aplicação do ultrassom. Então veja na figura à esquerda um diâmetro médio de 3,93 milímetros antes da aplicação do ultrassom, e na imagem à direita, após a aplicação do ultrassom, esse diâmetro subiu de 3,93 para uma média de 4,56 milímetros. Isso pode parecer pouco, mas é suficiente para causar repercussões hemodinâmicas. O efeito do ultrassom sobre os capilares e arteríolas ainda não está muito bem estabelecido. Existem divergências a esse respeito. Isso depende muito da qualidade metodológica dos estudos que são realizados. Bom, e para encerrar, eu só vou comentar mais a respeito de um último estudo, onde foi verificados os efeitos do ultrassom sobre as fibras de colágeno. Nesse trabalho, os pesquisadores imobilizaram em flexão plantar durante 4 semanas a pata de ratos. E esses ratos foram divididos em 4 grupos. Grupo A, que foi o grupo controle, onde os animais não foram imobilizados. Grupo B, onde os animais permaneceram imobilizados durante 4 semanas. Grupo C, onde foi realizado um falso tratamento que simula um efeito placebo. E o grupo D, onde foi realizada a aplicação do ultrassom. E é possível observar que, devido à imobilização aqui no grupo B, as fibras de colágeno foram completamente desorganizadas, alterando a sua conformação, o seu calibre. No grupo C, essa desorganização se mantém, mas de uma forma aparentemente menos intensa do que a do grupo B. E o grupo que foi tratado com ultrassom, pelo menos com relação à organização e ao calibre das fibras de colágeno, está mais próxima do que o grupo A, onde não foi realizada nenhuma intervenção, onde o tecido estava sadio, demonstrando que o ultrassom pode influenciar na organização e na manutenção e também síntese de colágeno em um tecido que está sendo agredido. Bom, existem muitos estudos de ultrassom terapêutico na reparação de tecidos, estudos em vivo, in vitro. Esses foram alguns dos que eu achei interessante estar demonstrando nesta aula. As referências serão apresentadas a seguir. Um abraço a todos.